Com vocês, impressões ao dirigido Nissan Sentra. Após 3 meses, vamos ver o que é que o Thiago, nosso cliente, tem a dizer da sua satisfação com o Nissan Sentra. Acompanhe. Fala galera, impressões ao dirigido Nissan Sentra. Estou aqui com o Thiago mais uma vez. Não sei se vocês estão lembrados, né? Tem uns 3 meses já, Thiago? Tem, mais ou menos isso, uns 3 meses já. Uns 3 meses, a gente meio corrido aqui, consegui gravar agora, mas foi até melhor porque esses 3 meses de convivência com o carro, né, Thiago, já pode falar um pouco do que ele tá achando do carro, né? A minha experiência com o Sentra, ela é muito positiva, tanto de custo-benefício como de rodagem. Eu vou já falar sobre a rodagem, mas eu vou deixar primeiro o dono falar o que é que você tá achando durante esses 3 meses com o carro. Eu tô gostando bastante do carro, né? Eu sou suspeito em dizer, porque já o meu segundo Sentra, eu tive um B16, agora eu tô com esse B17, né, 2015. E ele é um carro que só evoluiu. Eu acho que não tem nada que da geração passada ficou igual ou pior. Ele realmente cresceu em tamanho, em qualidade. Sim. É um carro que eu tô achando muito, muito bom mesmo. Ele carregou praticamente só o nome lá no porta-mala, né? O nome e a fabricante. Com exceção do motor, né? O motor realmente ele passou anos sendo o mesmo, mas o câmbio já teve uma evolução. Já teve, né? Uma evolução, teve isso. Uma evolução. A funilaria, o design não se fala, foi mudado da água para o vinho. A parte interna também, né? E falando da condução do Sentra, normalmente, sem falar de sedã médio, não tem como falar de Corolla e Civic, né? Com certeza. O custo-benefício que esse carro oferece hoje, só que o mercado brasileiro ele é muito fechado para divergências, né? Cara, o que esse carro entrega pelo preço hoje, eu indo de sedã médio hoje, você sabe minha opinião sobre isso, eu iria de Nissan Sentra, porque é um carro que traz confiança, é um Nissan, é um japonês. É um carro relativamente econômico, é um carro suave, com câmbio CVT, né, moderno, direção elétrica, tem todos os opcionais que os concorrentes têm e alguns até a mais, né? Que a gente sabe que todos os japoneses eles são mesquinhos com opcionais, tanto com Toyota, certeza. Nissan, Honda, né? Então eles são meio mesquinhos, mas no caso do Sentra a gente vê um conjunto bem equilibrado de equipamentos. Tem um ar de 2 zonas, que nos concorrentes só vem na versão topo de linha. Isso. Aqui a gente já tem na versão intermediária. Mas desde a básica já tem. Desde a básica já tem as 2 zonas. Da S, né? Da versão S. Piloto automático também é uma coisa que alguns concorrentes só oferecem na intermediária ou topo de linha. Então, o CVT, para quem busca suavidade e economia, é o câmbio, não tem para onde correr. Ah, eu sou purista, gosto de desempenhar, beleza. Talvez esse não seja o câmbio para você talvez não goste tanto. E até acostuma, né, Thiago? Acostuma. Mas falando de silêncio ao rodar, falando de consumo e eficiência, né, que o CVT ele consegue extrair sempre a melhor rotação daquele motor, no caso desse motor. Então, assim, rodar muito gostoso, acabamento, como eu já mostrei no vídeo, um acabamento excelente, desenho me agrada bastante. Então eu não vejo, lógico, tem pontos negativos, todo carro tem. Eu não vejo atributos para as pessoas não comprarem tanto esse carro, a não ser até a própria desinformação, né? O falta de conhecimento. Quando as pessoas falam, Nissan é tal, caro, pode ser até mais caro do que seus concorrentes, talvez. Se você levar em conta a concessionária, se você não souber pesquisar. Exato, né? Exatamente. Vai lá na internet, vê a linha de montagem da Nissan, usa tal peça, vai lá, pesquisa. Às vezes é a metade do preço, ou até menos, com a mesma qualidade que a Nissan entrega. Às vezes é a mesma fabricante da peça, só que não passou pela mão da Nissan, mas é da mesma linha de montagem. Exato. E a gente tá aqui para isso, para tentar abrir o leque para vocês, né? Passar esse conhecimento que são carros bons também, que aqui no Brasil a gente fideliza muito as marcas, né? Eu tenho um Toyota, sou suspeito a falar com o povo Toyota, né? Mas a gente tem que abrir um pouco a mente para outros segmentos no mercado
que estão ali batendo na nossa porta com uma confiabilidade boa, com custo-benefício bom, e às vezes a gente fica pagando 15, 20 mil a mais num carro semelhante. Ou às vezes até mais velho, né? Isso, menos para equipamento. você ir para cima de um concorrente aqui desse mesmo ano, você vai desembolsar no mínimo 15 mil a mais. Entendeu? Só por nome, carregar nome, para ser bom de comércio. Que realmente, se for falar de comércio, você está pensando em comprar um carro para vender, não sei se você é lojista, mas se você estiver pensando nisso, realmente vai de Corolla ou Civic. O Sentra tem o público dele também, só que é mais específico, igual um Cerato também, né? O Cerato é um excelente carro também, mas tem seu público mais específico. Agora, se você está comprando um carro para usar, quer usar, se você busca um carro espaçoso para a família, com excelente custo-benefício, não estou sendo patrocinado pela Nissan, viu, gente? Mas se quiser patrocinar? Se quiser patrocinar, eu acho que vale super a pena, né? A questão de equilíbrio de suspensão, ele é bem meio termo. Eu não diria que ele é molengão, nem também é duro demais. Eu acho que é uma suspensão acertada. Talvez em alguns pisos, como a gente mora aqui em Pipa, que tem uns calçamentos horríveis, eu consideraria que você baixa um pouquinho a calibragem dos pneus, ele fica mais suave de rodar. Sim. Né? Mas no geral, o uso rodoviário, o asfalto, como a gente está usando aqui, ele rola muito bem no asfalto. Tive uma impressão muito positiva, muito bacana sobre esse carro. Quer finalizar com alguma conclusão sua, Thiago? Sim, eu acho que falar que nem tudo são flores, né? Falar de algumas coisas, talvez de... não tão legais. Talvez de ponto negativo, né? Tem... Esse carro, ele tem alguns problemazinhos crônicos, todo carro vai ter. Sim. Mas são problemas que, na minha opinião, são bem tranquilos, né? Tem ali a questão, o famoso eletroventilador, né? Que eu já deixei de comprar esse carro, esse modelo, né? No passado, pensando nisso, né? Com medo de acontecer alguma coisa e tal. Mas que, se você cuida, é um problema barato, assim, de você consertar. Você pode até comprar o carro e já mandar inspecionar e fazer, algo que é menos que o preço de uma troca de óleo, se você quiser saber. Sim. E a suspensão dele, ele é bem meio termo, né? Ele é um pouco macio e um pouco duro, digamos assim, na proporção. Ele evoluiu mais do que o B16, que o B16 achava duro. Ali ele era bem duro. O B17 ele já é um meio termo, né? Isso, exatamente. Ele deu uma evoluída. Exatamente. Ele tem assim a suspensão dianteira um pouco mais frágil, né? Então nada fora do padrão dos concorrentes, até porque carro aqui no Brasil infelizmente sofre bastante, não tem para onde correr. Mas eu acho que são esses dois pontos principais. E de ponto positivo, aí tem números, né? O consumo, muita gente fala que o maior ponto negativo desse carro é consumo. Mas eu tinha um HB20 1.6 manual de 6 marchas, e na minha rotina ele consome menos do que o HB20. No HB20 na estrada, mais ou menos 120, 140, eu fazia na casa de 11,5, e nesse carro aqui na mesma velocidade eu faço algo em torno de 13, mais ou menos isso. Vai entender, né? Um carro mais pesado com motor maior faz... e automático, né? E automático, tem esse detalhe. Então, é um carro que prioriza rotações baixas, né? Questão de esportividade. Não é um câmbio que vai te passar ali uma emoção, mas se você parar para comparar ali, por exemplo, um Civic SI da geração atual, né? Que é um câmbio manual, com o Civic Touring, que é o mesmo motor, e que a diferença basicamente, né? A grosso modo, seria o câmbio. O 0 a 100 do Civic Touring CVT é mais baixo o 0 a 100 do que o Civic SI. O manual. Do que o manual. Então hoje em dia a gente já começa a ter uma quebra aí de paradigma, né? Que o câmbio CVT ele vai aliar sim um desempenho melhor com eficiência melhor. Porém, realmente é um câmbio de enceradeira. É o que o pessoal fala e é verdade. Quando a gente fala de eficiência energética, não tem o que se discutir, né? Eficiência energética e motriz também, de desempenho. Porque ele sempre vai estar, quando você pisar tudo, ele vai procurar a melhor faixa de torque. Exato. E o manual não, por mais que a gente que gosta de carro tenha aquela pegada, né, de sentir o giro crescendo, mas você vai estar uma hora ou outra saindo da faixa máxima de torque. Sim.
E o CVT não, ele crava lá, quando você dá um pé fundo, ele crava lá na faixa máxima de torque e ele vai empurrar o carro no melhor desempenho que ele tem. Coisa que o automático convencional e que o câmbio manual não vai conseguir, justamente pela diferença de giro para mais e para menos quando você troca as marchas, né? Exato. Eu estava num carro automático convencional, né, com conversor de torque e várias engrenagens, um câmbio automático convencional, sem ser CVT. Sim. E é interessante que tem momentos que fica um buraco. Sim. Tem momentos ali, por exemplo, que ao meu ver o carro não necessitava estar naquele giro, ele podia estar no giro mais baixo, mas ali ele como ele não consegue lidar com aquela, e aí como ele não consegue lidar com isso, porque ele tem uma limitação física, ele acaba reduzindo marcha onde não precisa, e aí você acaba tendo um consumo maior do que o que você poderia ter, né, quando você pensa num câmbio continuamente variável, né, que é um câmbio CVT. Sim, falando até em redução agora, pegando a conversa, a gente pegou um aclive agora, um declive na verdade. Então, como eu tava falando ali, a gente vinha na estrada ali, pegou um declive, né? Interessante também desse câmbio, que ele tem um sensor de declive, então eu trisquei no freio para o carro não descer tão rápido, ele já automaticamente subiu a rotação usando assim o freio motor. Então, além de tudo, ele é um câmbio inteligente, ele não é um carro livre, né? A gente fala, mas não tem freio motor e tal. Tem sim. Tem freio motor. Inclusive, aqui na manopla, com overdrive, tanto pelo próprio sensor de aclive e declive que o carro possui. Então, essas minhas conclusões finais, se recomendo ou não, recomendo. Porém, faz uma pré-compra legal, né? Se você mora aqui no estado, pode falar comigo, a gente pode procurar esse carro com você. E é isso aí. Alguma coisa mais a falar, Thiago? Não, acho que é isso mesmo. É um carro que eu recomendo bastante. Se você está querendo comprar um sedã médio que tenha tudo isso, que se você está procurando um Corolla e um Civic, a verdade é essa. Se você está procurando um Corolla e um Civic, leve em consideração o Sentra. Sim. Dá uma olhada no Sentra, dá uma volta, ver como é que é, porque tem muita gente hoje, né, até na revista Quatro Rodas está falando que o Sentra agora ele é o pãozinho quente do mercado, das lojas de usados. Então, exato. Não é difícil de você achar um carro desse conservado, não é isso, não é difícil. Isso, até porque o perfil dele é bem uma pessoa bem neutra, né? Assim, bem conservadora, é um carro família, né? Um carro que jovem usa muito para bagunçar. Então, assim, pensando também nessa questão do mercado atual, como os concorrentes dele, todos os carros subiram, mas os outros concorrentes estão com preços absurdos, que para mim não valem o que cobram, nunca valeram na verdade, mas agora estão fora da casinha. Então esse carro aqui também, o comércio dele mudou. Aquele carro que era meio frio, tá como você tá falando, tá quentinho, porque é o custo-benefício do momento de sedã para mim, eu acho. Então é isso aí, galera, sem mais delongas, acho que o vídeo esse já ficou um pouco longo. Thiago, obrigado pela sua participação aqui com a gente, por ceder o seu carro pra gente filmar. E é isso aí, um abraço e até breve.